Olá, pessoal! Esse vídeo é destinado a conversar um pouquinho mais com vocês sobre as atividades que vocês farão, tanto as atividades virtuais quanto as atividades presenciais. Falando primeiramente sobre as atividades virtuais. No vídeo anterior eu havia falado para vocês um pouquinho da organização da disciplina, que ela vai ter 4 módulos e que vocês vão ter que fazer uma unidade didática, que teria ali uma unidade temática a ser aplicada em sala de aula. Vamos lá. O que acontece? Essa organização em 4 módulos, ela, na realidade, não deve ser vista bem como se fossem módulos separados. Na realidade, eu queria que vocês vissem todos os módulos como um conjunto. Então, não haveria problema algum que algum aluno, por exemplo, fizesse a leitura de textos que estão no módulo 3, estando ainda no módulo 2 ou no módulo 1. Né? Na realidade, tudo tem um conjunto. São etapas distintas, mas fazem parte de um conjunto. Nesse sentido, o que acontece? Todas as atividades virtuais são etapas distintas para que vocês possam elaborar a unidade didática que vai ser o produto final do trabalho de vocês. O módulo 1 é um módulo de apresentação, um módulo de contextualização do que seria o conceito ou os conceitos de literatura. Não daria para a gente falar em um único conceito de literatura. E como não é possível isso, a gente vai refletir um pouco sobre quais seriam os variados conceitos de literatura com os quais a gente pode trabalhar em sala de aula. Para tanto, no módulo 1, vocês terão que fazer um glossário. Esse glossário vai ser desenvolvido em grupos de 4 alunos. Esse número de alunos ele tem que ser o mesmo para todos os trabalhos. Como os trabalhos são etapas distintas dessa unidade didática, vocês deverão fazer todos os trabalhos, inclusive o fórum de discussão, que é o trabalho do módulo 2, em grupos de 4 alunos. Pois bem, o que acontece nesse sentido? Quando vocês estão trabalhando no módulo 1, o glossário, vocês terão visto ali algumas definições, alguns conceitos de literatura, algumas acepções de literatura, e esse já vai ser o momento para que vocês possam começar a pensar no tema, no recorte temático com o qual vocês vão trabalhar a unidade temática de vocês. Então, o momento para vocês já começarem a pensar em qual tema da unidade temática de vocês é no módulo 1 desde já. Claro, depois vocês podem fazer algumas adaptações, vocês podem mudar algumas direções, mas o momento de se começar a pensar é no módulo 1. Quando nós definimos um tema, é importante que nós já saibamos quais são os conceitos mais importantes dentro daquele tema. Então, uma comparação. Um determinado grupo quer trabalhar com conto ou conto fantástico. Vamos pensar conto fantástico. Quando nós pensamos nesse caso, já vem de antemão alguns conceitos. Conto, fantástico, narrador, literatura do século XX. Tem alguns conceitos que a gente já começa a pensar que estão ligados a isso, a esse recorte que nós fizemos. Então, antes de nós começarmos a planejar o que vamos trabalhar em sala, é necessário que o professor já conheça bem o que vai trabalhar, com o que vai trabalhar. Para isso, é importante, então, que os alunos façam um glossário técnico. Quer dizer, é um glossário em que vocês apresentarão ali determinados conceitos e definam, né, esses conceitos. Então, se você está trabalhando com o narrador, você vai definir o que é o narrador. Mas não é simplesmente uma definição de um dicionário, como vocês encontrariam no Aurélio, no Wise. É uma definição técnica. Para tanto, os alunos terão que fazer esse glossário um pouquinho mais desenvolvido, com no mínimo 5 conceitos a serem trabalhados. As especificações do número de palavras estão no comando para vocês. Esse trabalho vai valer 4 pontos. Então, o trabalho do módulo 1 vai valer 4 pontos. Mas o que é interessante a gente pensar é o seguinte:
São etapas distintas de um mesmo trabalho. Ao final do módulo 4, vocês deverão ter entregue a unidade didática completa. Se por um acaso algum grupo não conseguiu desenvolver muito bem o primeiro módulo, a atividade do primeiro módulo, não teve uma felicidade muito grande, realmente não entendeu uma proposta, não conseguiu, enfim, fazer. E teve uma nota, vamos dizer, em 4 teve uma nota 1. Dependendo se o grupo, ao final do processo, conseguir entregar uma boa unidade temática que contemple bem os conceitos, que esteja bem desenvolvida, a nota do módulo 1 pode ser revista. Isso é o que eu me refiro quando eu digo que a disciplina deve ser vista como um conjunto. É claro, para que essa nota possa ser revista, é necessário que todos os trabalhos sejam entregues nas datas definidas. Então, o trabalho do módulo 1 tem que ser entregue na data definida, o trabalho do módulo 2 tem que ser entregue, até porque isso também não conta apenas nota, conta também ali a carga horária de cada uma das atividades. Então, desde que ele seja entregue, a nota ela pode ser revista depois. Agora, se não for entregue, infelizmente não tem como, por mais que o trabalho final tenha ficado bem feito, não foi entregue na data, ok? Mas então o trabalho do módulo 1, ele vai valer 4 pontos, com a elaboração desse glossário com, no mínimo, 5 conceitos relativos ao tema da unidade temática com que o grupo vai trabalhar. O módulo 2 já vai ter o objetivo de problematizar o ensino de literatura como ele tem acontecido hoje. Para tanto, o grupo, essa vai ser uma atividade também em grupo, vai apresentar no fórum de discussões relatos de situações de aula de literatura que podem ser tanto relatos pessoais, situações que eu vivi nas minhas aulas de literatura, quando eu estava no ensino básico, e eu gostaria que vocês focassem principalmente no ensino básico, que é onde nós temos esse gargalo, de fato. Mas também, além de ser uma situação pessoal, você pode relatar situações que aconteceram com um amigo seu, com uma pessoa que você conhece e que falou para você dessas situações. O que acontece? Esses relatos eles têm que ter como um objetivo problematizar, ou seja, o que aconteceu e que não está tão legal, que não está tão adequado, ou seja, essa atividade ela provoca, de fato, as práticas pedagógicas como elas têm sido concebidas hoje, nesse relato de vocês mais especificamente, ela tem proporcionado uma experiência literária, um conhecimento literário efetivo. Eu gostaria que vocês problematizassem isso e mostrassem onde isso não tem acontecido e por quê. Além disso, é necessário que vocês proponham, sugiram possíveis mudanças, ou seja, se vocês identificaram por que isso tem acontecido, como nós poderíamos alterar esse quadro, como nós poderíamos alterar essa situação. Nesse sentido, então, vocês terão que tanto problematizar quanto propor possíveis mudanças para o contexto que vocês apresentaram. Além disso, ainda no fórum de discussões, é necessário que o grupo comente o trabalho de pelo menos 2 outros relatos que foram apresentados no fórum, ok? Então, vocês podem, diante do relato do outro grupo, problematizar, apresentar uma outra problematização, que às vezes eles não apresentaram, concordar e aprofundar um pouco, ou propor outras soluções diferentes daquela, ou seja, vocês têm que comentar. Quanto a esses comentários, fica livre. Módulo 3. No módulo 3, os grupos deverão apresentar as partes iniciais da unidade didática. O módulo 3 já vai ser apresentado um panorama de algumas das diretrizes, de alguns dos direcionamentos, perspectivas teórico-metodológicas para o ensino de literatura. Nesse caso, então, é importante que vocês já tenham bem delineado qual vai ser o tema, qual vai ser o objetivo da unidade temática do grupo. Então, nesse sentido, já é necessário que o grupo tenha apresentado o tema. Nas partes iniciais, o grupo já deve ter apresentado o tema da unidade temática.
Então, a unidade temática que vai estar nessa unidade didática que já tenham apresentado também uma problematização necessária para esse tema, ou seja, pensar um pouquinho na contextualização desse tema, pensar um pouquinho, se você está trabalhando com uma literatura de um teor mais regional, em relacionar essa literatura ali à sala de aula, quer dizer, contextualizar o tema sobre o qual se trabalhará essa unidade didática. Além disso, é necessário também que se delimite um perfil do público-alvo. Qual a faixa etária? Qual o nível de ensino em que os alunos se encontrariam? Trata-se de uma escola pública, uma escola particular? Se for uma escola pública, estadual, municipal, federal? Qual o perfil socioeconômico dos alunos? Em que localidade se situaria a escola? Ou seja, definir bem o perfil desses alunos. Além disso, é necessário colocar também uma justificativa, ou seja, por que essa unidade temática se justifica, qual a importância dessa unidade temática, pensando-se no ensino de literatura para os alunos e para o nível de ensino proposto. Para se pensar nessa justificativa, é necessário que o texto seja fundamentado, ou seja, vocês têm que trazer referência de autores que falem sobre isso. Entre os autores, vai ser disponibilizado para vocês o PCN e também o BNCC, que é uma proposta, um documento que ainda está em elaboração, mas que já serve para que você tenha uma boa noção de quais seriam alguns direcionamentos que esse documento trará. Com certeza, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, com certeza esse documento trará algumas modificações futuramente, porque ele ainda está sendo reformulado frente a uma série de sugestões que foram apresentadas. Mas ele já nos dá uma boa base de quais são as diretrizes, o que se busca alcançar com o ensino de literatura a partir dele. Além disso, vocês precisarão pesquisar outros textos teóricos, além dos que já são apresentados na disciplina para vocês. Finalmente, o módulo 4, que é quando vocês já vão ter fechado esse ciclo do pensamento ali do ensino de literatura, vocês vão trabalhar com as avaliações, as variadas possibilidades de avaliações quando se fala de literatura, de ensino de literatura. E nesse sentido, vocês deverão colocar como uma finalização do trabalho de vocês a entrega da unidade temática finalizada. Como vai ficar a pontuação? Eu até já falei sobre a pontuação do módulo 1, mas agora ficando um pouquinho mais bem delineado. Os módulos 1, 2 e 3, cada um terá uma pontuação de 4 pontos. Então, os módulos 1, 2 e 3 terão uma pontuação de 4 pontos, totalizando um total de 12 pontos até o módulo 3. O módulo 4 terá uma pontuação de 18 pontos. Por quê? Não é porque o módulo 4 é mais importante, mas é porque o módulo 4 é quando vocês entregarão o produto final completo. Nesse caso, então, ele traz ali o fechamento de todo o produto final. Como eu havia falado antes, caso em algum módulo anterior o grupo não tenha sido muito feliz, desde que tenha entregado o trabalho, se ele entregou um bom resultado, uma boa unidade didática no módulo 4, você pode ter a nota, inclusive, revista nos módulos anteriores, né, com essa condição. Quanto às atividades presenciais, os encontros presenciais de vocês, um primeiro momento, o primeiro encontro presencial vai ser destinado para que realmente vocês entendam um pouquinho melhor o plano de ensino, para que vocês entendam o que vai ser estudado. Então, quando vocês estiverem nesse encontro, os tutores vão conversar ali com os alunos dos vários polos, explicando um pouquinho melhor sobre isso. Já no segundo momento, vai ser destinado para que vocês possam fazer um pouquinho ali uma reflexão sobre, uma reflexão prévia mesmo sobre como é o ensino de literatura hoje, quais são perspectivas, para que a gente já possa ter um diagnóstico um pouquinho melhor. O segundo encontro presencial, ele também vai ser uma das etapas desse desenvolvimento da unidade didática, né? Então,
O comando para que vocês possam fazer esse encontro presencial já está no portal para vocês, mas o que acontece é que vocês deverão gravar um material digital, pode ser uma videoaula, pode ser uma encenação de um poema, uma leitura dramática de um poema, pode ser a elaboração ali de uma animação. Isso vai variar muito de acordo com o que o grupo quiser, com o que o grupo estiver se sentindo mais à vontade. Isso tem que ser feito presencialmente, porque é necessária a presença de todos os alunos para a elaboração desse vídeo. Posteriormente, os alunos vão apresentar esse vídeo, esse material digital, na realidade, que vai ser elaborado nesse encontro, para que se possa justificar o porquê desse vídeo dentro da unidade temática que se está pensando, ou seja, qual a importância, como esse material digital poderia contribuir para a elaboração da unidade didática. Após essa apresentação dos alunos, essa justificativa, essa discussão que o grupo vai propor, espera-se, e isso vai ser pontuado, que os outros grupos também façam sugestões, que eles façam comentários e possam enriquecer a unidade temática que vai ser desenvolvida pelo grupo que apresentou. Esse trabalho vai ter uma pontuação de 20 pontos. Então, vão ser 20 pontos para essa apresentação que vai ser desenvolvida no dia. É claro que, para tanto, os alunos já têm que chegar sabendo exatamente o que eles precisarão fazer no dia do encontro. Mas, para que seja dada a pontuação, que fique claro isso, para que seja dada essa pontuação, é necessário que todos os alunos estejam presentes na data do encontro presencial. A não ser nos casos em que a falta é justificada por lei, não é possível que algum aluno tenha a pontuação se ele não estiver presente. Isso faz parte, de fato, das orientações para as disciplinas, então é necessário que todos os alunos estejam presentes, elaborem esse material, apresentem e discutam sobre ele. Ok? Finalmente, a prova final de vocês vai ter um valor de 50 pontos, é um valor muito expressivo, e ela, de fato, vai cobrar todos aqueles conteúdos que estiveram ligados ali ao desenvolvimento da disciplina, essas perspectivas, a problematização do ensino de literatura, como ele é feito hoje. Me coloco à disposição, caso fique alguma dúvida, as dúvidas vão surgindo no decorrer dos módulos, das atividades, vocês podem procurar, estarei sempre à disposição. Então, é isso, bom curso para vocês.